Pregação em Mateus 6, de 9 a 13. Perdoa-nos as nossas dívidas. Pastor Paulo Brasil. Nós temos, durante esses 4 domingos, tratado, nós estamos expondo a oração chamada oração dominical. E hoje nós vamos tratar com a chamada quinta petição. Quinta petição, que encontra-se no versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Antes de iniciarmos a exposição da palavra, vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, nós te pedimos mais uma vez por misericórdia sobre nós, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, a fim de podermos, ó Deus, contemplar as maravilhas da tua santa palavra. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. As Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, elas afirmam categoricamente a seguinte verdade: eu não dou nada a Deus primeiro para depois receber dele alguma coisa. A consagração está na oração de Davi, no livro de Crônicas, quando ele está recebendo todos os dons. Deus está dando dons ao povo para a construção do templo. E eles trazem os seus presentes, as suas obras. E na sua oração, no capítulo 29, ele diz assim: quem sou eu e quem é meu povo para que te dê alguma coisa voluntariamente? Ele diz ainda: tudo o que te damos é o que nós recebemos das tuas mãos. O que nós te damos foi aquilo que nós recebemos das tuas mãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, um dos textos mais belos, uma das mais belas doxologias do Novo Testamento, no verso 33 ao 36, ele vai dizer exatamente essa expressão: quem primeiro deu a ele para depois receber, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a ele para depois receber. Essa verdade é uma verdade que vai percorrer toda a Escritura, desde o Antigo ao Novo Testamento. Nós não podemos barganhar com Deus nada. Então, quando nós lemos essa petição, ela soa estranho para nós. Há uma certa estranheza nessa petição, porque nos parece que existe aqui alguma coisa da seguinte forma: ora, se eu não perdoar o meu próximo que me deve, Deus não me perdoa. Logo, se eu perdoar, Deus me perdoa. Então, o meu perdão depende o perdão de Deus para comigo depende do meu perdão para com o meu irmão. Se eu não perdoá-lo, Deus não vai me perdoar. Exatamente essa a importância dessa petição, porque nós vamos entender qual é exatamente o sentido estabelecido aqui pelo autor, por Jesus Cristo, no caso, na sua oração. Interessante que aqui existe uma relação, e aqui é importante, antes de nós darmos um passo na direção de entender esse ponto, é necessário fazer a ponte entre a petição 4 e a petição 5. A petição 4 diz: pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e logo depois, no mesmo sentido, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perceba que o princípio aqui da oração ensinada por Cristo nós dependemos não só do corpo, depende de Deus, mas também a alma. Ele mata a minha fome, Ele me dá o pão de cada dia, mas Ele me dá aquilo que é importantíssimo para a minha salvação, para a minha alma, que é o perdão. Ele me dá o pão e me dá o perdão. Ele me dá a salvação do corpo e da alma.
Nossa petição diz respeito àquilo que Deus fará de nós. E nós vamos ser glorificados corpo e alma na presença dEle. E por isso não é pecado orar por necessidades físicas. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não oramos por aqueles que precisam. Mas deveríamos orar como o Senhor nos ensina. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós então, na direção do texto que nos ensina diretamente. Ora, eu preciso perdoar para ser perdoado. Me parece que a estrutura do texto é a mesma daquela ensinada por Cristo no que diz respeito ao princípio do amor ao próximo. Diz a Escritura Sagrada: amai o vosso próximo como a si mesmo. Veja, ele não está dizendo, você tem que primeiro amar a você mesmo para depois amar o próximo. Ele está partindo de um princípio. Qual o princípio? Eu me amo. Assim como eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Então até nós temos alguns equívocos nesse texto que as pessoas pregam: se eu não me amar, eu não posso amar o outro. Isso é um equívoco. Paulo disse no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele diz: nunca ninguém jamais odiou a sua própria carne. Nunca ninguém jamais odiou a sua própria carne. Não está sendo ensinado a mim que eu tenho primeiro amar a mim mesmo para depois amar o próximo. Está sendo dito: assim como eu me amo, eu preciso amar o próximo. Partindo de um princípio, de uma verdade. Aqui então, o texto está dizendo, no versículo 12, diretamente, que perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O princípio aqui não é, quando eu perdoo aquele que me deve, eu sou perdoado. O princípio aqui é, eu perdoo ao meu próximo porque eu fui perdoado. E o segundo princípio, todo aquele que foi perdoado, perdoa. E esta é uma maneira de avaliar a situação da nossa alma. Se nós não perdoamos, nós talvez não fomos perdoados. Se o nosso coração não tem a disposição de perdoar aqueles que nos ofendem, talvez nós não provamos do perdão de Deus. O princípio que se estabelece aqui é exatamente esse. Mas o texto joga com termos. Veja como é interessante. No verso 12, olha: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui ele usa a linguagem débito. Ele não fala pecado, perdoa os nossos pecados, ele fala perdoa as nossas dívidas. E alguns vão levantar a ideia de que quando alguém te deve mesmo uma quantia de dinheiro, você precisa perdoar. E o Novo Testamento está cheio desse princípio. Você não deve cobrar quem lhe deve. Esse é o princípio bíblico, categórico. Mas será isso que o texto está ensinando? Por exemplo, se você for para o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 4, que é o texto paralelo do Evangelho Sinótico acerca dessa mesma oração, Lucas 11, verso 4 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo quem nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Lá ele utiliza o termo pecado. A explicação melhor, com certeza, acerca dessa expressão, encontra-se na própria oração, no verso 14 e 15 do capítulo 6. Veja lá, no verso 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Veja que aqui ele utiliza outra expressão: as suas ofensas, não mais as suas dívidas.
O sentido aqui é estabelecer um conceito exato de pecado. Perdoar pecado, irmãos, perdoar pecados é ter uma dívida coberta, é pagar um débito. Esse é o princípio bíblico. Quando o meu pecado é perdoado, a minha dívida foi paga. E aí nós temos o conceito bíblico de que Cristo veio pagar o preço pelo meu pecado. O princípio de que eu só sou perdoado porque Ele pagou o preço que eu não poderia pagar. Daí o conceito de débito. Daí a utilização do termo na oração. Débito, dívida. Mas o princípio aqui está estabelecido. Os meus pecados são perdoados. E eu perdoo os pecados daqueles que me ofendem. Daqueles que me ofendem. A Escritura Sagrada, nós já estabelecemos isso desde o princípio, nós vamos agora mostrar e sabemos da Palavra de Deus. A Escritura Sagrada nos ensina categoricamente. E o perdão que nós recebemos é gratuito. Nós não fizemos nada para merecer. Nós não pagamos nenhum preço nós mesmos para receber perdão de Deus. Essa é a linguagem bíblica. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 3, Romanos 3, verso 24, a palavra de Deus diz exatamente assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A linguagem, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda em Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vós sois salvos porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ainda Paulo escreve no livro de Tito, no capítulo 3, verso 5, diz assim: não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Palavra categórica, não por obra de justiça. Por nós não fizemos nenhuma obra para sermos perdoados, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos perdoou. Lá na oração do publicano em Lucas, no capítulo 18, versículo 13, ele diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. É inequívoco que, na luz da Escritura Sagrada, o perdão é gratuito. O perdão é dado pela graça de Deus. Você não recebe, você não é perdoado por nenhum benefício que você fez. É fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas então, como entender esse texto? A melhor exposição desse texto encontra no Evangelho de Mateus mesmo. Como diz o princípio hermenêutico bíblico, não é? Reformado, melhor dizendo, que é bíblico, entendemos assim: a melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, não é? Quem melhor interpreta a Bíblia é ela mesma. Então, Mateus, no capítulo 18, no verso 23 a 35, nós temos a seguinte narrativa, que diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo lhe pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que salvasse a vida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Você não é salvo por causa da fé, mas sem fé você não pode ser salvo, porque ela é meio pelo qual você alcança o que Deus lhe deu. A Bíblia nos ensina, a Bíblia, toda a Escritura, que a fé é o meio pelo qual nós alcançamos aquilo que Deus nos deu. Ela não é a causa da salvação, ela é o meio da salvação. Você não é salvo por causa da fé, você é salvo por meio da fé. Você é salvo por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, mas não por causa da tua fé. A fé é o meio. Veja, você não pode ser salvo por causa da tua fé, mas sem a fé você não pode agradar a Deus. Então é algo que você não pode ter, mas se você não tiver, você não pertence a Deus. Percebe? É algo que você não pode produzir, mas se você não tiver, você não pertence a Deus. Você não pode crer por você mesmo, mas se você não crer, você não pertence a Deus. Da mesma forma, o princípio aqui, o perdoar os outros, você não pode ser perdoado por si mesmo. Você precisa receber de Deus. Mas se você não perdoar, você não tem o perdão de Deus. É como dizer: eu creio, mas sem fé. Você fala: eu fui perdoado, mas não perdoa. Não existe essa relação, irmãos. Essa é uma oração que nos impede de entender de outra forma. Se o nosso espírito não se dispõe a perdoar os que nos ofendem, muito difícil, quase que impossível, haver fé no seu coração. Aqui, a narrativa desse texto, de maneira clara, nos ensina isso. Uma dívida absurda foi perdoada, enquanto aquele homem sai e encontra um outro que lhe deve quase nada, e ele o lança na prisão. Uma dívida que poderia ser paga, a outra ele não podia pagar. Eu recebi de graça o perdão e eu não podia pagar por mim. O preço que eu não posso contar, o valor que eu não posso mensurar. O sangue do Cordeiro, a vida do Filho de Deus eterno. Eu não vou perdoar alguém que me fez mal nessa vida. Eu não entendi o amor. Um filho que não perdoa seu pai. Um pai que não perdoa o seu filho. Um amigo que não perdoa aquele que o ofendeu. Até mesmo aquele que lhe fez mal. A disposição em perdoar é como a fé.
Eu não posso tê-la, mas sem ela não há indício de que eu fui salvo. Não há indício de que eu fui redimido pelo Senhor. A Bíblia é clara quanto a isso. Romanos, no capítulo 2, verso 4, diz: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Romanos 5, no versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, não por causa da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, quer dizer, não por causa, mas por meio da fé. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Ele é quem opera em você. É Ele que dá esse conceito. É Ele que traz o arrependimento ao meu coração. É Ele que me perdoa. Ele vai perdoar quando eu me arrepender. E esse arrependimento é Ele que me dá. Ele que produz no meu coração. E se eu tenho, eu perdoo. No domingo 51, na pergunta do Catecismo de Heidelberg, diz assim: qual é a quinta petição? Eles diz o Catecismo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quer dizer, dois pontos, por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, miseráveis pecadores que somos, nossas transgressões, nem o mal que ainda há em nós, assim como tua graça em nos fazer com que tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de todo o coração. O firme propósito de perdoar o nosso próximo de todo o coração. O perdão é uma característica de quem foi perdoado. Mas aí vem a segunda questão. Ora, nós fomos perdoados em Cristo, na obra de Cristo. E a linguagem bíblica é que essa obra de Cristo ela é perfeita, ela foi feita uma vez por todos. Por que devo eu pedir perdão diariamente pelos meus pecados, se eu já fui perdoado de uma vez por todas? Como eu posso ser perdoado continuamente? Interessante. É claro que os nossos pecados foram perdoados pela obra de Cristo, que pagou a dívida que eu não podia pagar. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 10 ao verso 17, você pode abrir a palavra lá comigo e acompanhar a leitura. Hebreus, capítulo 10, verso 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo eu me lembrarei dos seus pecados. A aliança que Ele fez conosco em Cristo, uma vez que nós fomos perdoados, esta obra é perfeita e ela não precisa ser refeita como na antiga aliança. O sacrifício perfeito foi realizado por Cristo de uma vez por todas. Por que nós somos exortados a orar continuamente por perdão? Primeiro, para nos trazer à memória a necessidade da graça de Deus continuamente. Segundo, para nos trazer à memória a necessidade de perdoarmos, porque fomos perdoados. Mas ela não está nos ensinando aqui. Quem faz esta oração é aquele que foi de fato perdoado. É como um pai que entrega a sua herança ao filho, ainda ele vivo. Ainda o pai vivo entrega a herança ao filho, toda a herança. E abre uma conta no banco e entrega tudo que ele tem e diz assim: você vai ter por mês na sua conta depositado pouco a pouco aquilo que eu tenho durante toda a sua vida. Eu não vou lhe dar tudo de uma vez. Você tem tudo, está ali, lhe pertence, mas você vai receber isso todo mês, o necessário para viver. Mas é tudo seu. Mais uma vez, aquele princípio estabelecido, não é? O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. O Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1 diante, narra a seguinte história, que é bem elucidativa para entendermos esse ponto. João, capítulo 13, 1 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: Simão Pedro, o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés. Pedro aqui sempre exagerado: não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça, me lava todo de novo, Senhor. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E foi extraordinário. Jesus disse: nós fomos lavados uma vez por todas, fomos regenerados uma vez por todas, fomos perdoados uma vez por todas, mas na nossa caminhada os nossos pés vão sujar, e quando os nossos pés sujarem, nós precisamos limpar os pés todo dia. É essa linguagem que ele usa. Você não precisa banhar de novo, você não precisa tomar um novo banho, você precisa apenas lavar os pés, porque você já foi limpo de uma vez por todas.
vez que Cristo perdoa os nossos pecados, nada poderá mais nos condenar. E aqueles que foram perdoados pelo Senhor verão os seus pés limpos durante o ano. É a oração que Jesus nos ensina. Perdoa as nossas dívidas. Nós já fomos perdoados pela obra perfeita do Cordeiro de Deus. Mas, em segundo lugar, outra grande bênção dessa verdade, irmãos, é que antes de conhecer a Deus, quando éramos inimigos dele, quando nós não o conhecíamos como nosso Salvador, como nosso Redentor, o Filho dele como nosso Salvador e Redentor, nós éramos inimigos dele. E quando nós nos aproximamos dele pela primeira vez, nós éramos como inimigos. E ali eu me aproximei do meu inimigo, que se reconciliou comigo. A primeira vez, quando o meu pecado foi perdoado. Agora que o sangue do Cordeiro me purificou de uma vez por todas, de toda a minha iniquidade, agora, quando eu sujo os meus pés, eu não volto para o meu inimigo, eu volto como um filho, volta à casa do seu pai. Como uma parábola daquele jovem que saiu pelo mundo, gastou o que tinha e depois volta e disse: Pai, eu pequei contra o Senhor. Somente aqueles que foram de fato perdoados pelo Senhor, somente aqueles que foram de fato perdoados pelo Senhor podem fazer essa oração. Porque essa oração não é de conversão todo dia, não é de conversão diária. Essa oração é daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de uma vez por todas. E agora podem orar assim. Então eu posso voltar a dizer: que grande benefício eu recebi de Deus gratuitamente. Porque não vou perdoar aquele que me ofendeu infinitamente, com uma ofensa infinitamente menor do que com a que eu ofendi a Deus. Porque minha ofensa foi no Deus eterno, que tem consequências eternas. Aquele que me ofendeu com causas temporais, que tem consequências aqui e agora. Mas eu ofendi aquele que é eterno, cujas consequências da minha ação são eternas. Por isso nós podemos dizer, irmãos, nós aprendemos com Cristo e daí o princípio se estabelece. Quando eu fui perdoado por aquele que eu ofendi. Perceba, eu não fui perdoado por aquele que me ofendeu, eu fui perdoado por aquele que eu ofendi. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem com o meu pecado eu ofendi, desde o dia do meu nascimento até hoje, com que eu tenho andado contrário à sua lei, eu tenho feito aquilo que é contrário aos seus ensinamentos, a minha ofensa contra o eterno Deus. Agora diante dele, com essa ofensa que eu cometi contra ele veio me resgatar. Ele veio me restaurar,
Ele foi quem saiu da sua glória para restaurar o ofensor. Ele saiu da sua glória para restaurar quem o ofendeu. Eu o ofendi. Você o ofendeu. E ele saiu da sua glória para restaurar a sua vida. Assim eu tenho que agir para com aqueles que me ofendem, que fazem mal contra mim. Orar pelos meus inimigos, amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem. Esta é a postura de Cristo, que diz o texto: e assim sereis chamados filhos de Deus, porque seremos iguais a Ele, que veio restaurar aqueles que ofenderam a sua santidade. Na cruz do Calvário, os seus inimigos, tirando a sua vida, como ele mesmo disse, em outras palavras, não é? Eu dei a minha vida, eles estavam ali matando aquele que deu a sua vida. Ele olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Efésios 4:32 diz: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja literalmente Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Os que nos injuriaram precisam do nosso perdão. Os que nos ofenderam precisam do nosso perdão. É óbvio que o arrependimento não depende de você. Não é você que vai dar arrependimento às pessoas, mas você tem que ter para com aqueles que lhe ofendem o Espírito de Cristo, porque Ele também veio redimir o mundo, mas vai salvar apenas a igreja, os seus eleitos. Por isso os homens são indesculpáveis diante dele. Assim o seu Espírito precisa ser. Você precisa dispor o seu coração para perdoar todos os que lhe ofenderam, mesmo se você não restaurar a relação com eles, porque não depende tudo de você. No caso de Cristo, depende tudo dele. Nós somos restaurados porque ele fez, ele começou e ele terminou a obra. Mas eu preciso ter disposição de perdoar. As crianças aqui presentes, coleguinha de sala, que tem problema com você, que fala de você, que fez mal a você, como eu tenho que agir como Cristo agiu, dispondo o meu coração a perdoar as pessoas que me ofendem, desejando perdoá-las, buscando reconciliação com elas. É assim que vocês, crianças da escola, precisam agir, porque esse é um ensinamento. Casais que passam tanto tempo sem se falar, estão irritados um com o outro, porque alguém fez um mal ao outro, aquele me ofendeu minha honra. Eu preciso agir como Cristo, reconciliar quem me ofendeu. Não posso deixar o sol se pôr sobre mim. Lembre-se, vocês foram alvos de eterna graça que alcançou a vida de vocês. Por que não perdoar as ofensas daqui? E quando vocês fazem isso, quando nós fazemos isso, nós estamos
alcançado pelo perdão de Deus. Porque eu posso, pela graça, perdoar aqueles que me ofenderam. Como nós podemos pregar o Evangelho da reconciliação, irmão, se nós não estamos reconciliados uns com os outros? A promessa, Mateus capítulo 5. Verso de 3 em diante diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados. A oração do Senhor Jesus Cristo, em que Ele nos ensina, diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa oração é feita por aqueles que foram perdoados e que manifestam naturalmente o princípio do perdão. Essa deve ser a nossa oração. Deixa eu me dirigir a você que não conhece a Cristo ainda como seu Salvador, não conhece Ele ainda como seu Redentor. Certa vez John Wesley, ele estava trabalhando como missionário nas colônias, e aconteceu um fato muito interessante. Um coronel, o chefe da guarda, né, era um homem muito soberbo, e ele dizia assim: eu não perdoo. Ele dizia: eu não perdoo. Era a sua postura arrogante. John Wesley disse a ele: Senhor, então eu espero que o Senhor não peque também. Porque se o Senhor não peca, o Senhor não é perdoado. E se o Senhor não é perdoado, o Senhor está condenado. Você talvez tenha problemas de não perdoar as pessoas que estão à sua volta, que não conhecem a Deus. O seu problema não é porque você não perdoa as pessoas, o seu problema é porque você não foi perdoado. E aqui eu preciso apresentar o Evangelho a você. O pagamento das suas dívidas gratuitamente em Cristo. A obra do Cordeiro em pagar a nossa dívida. Lembre-se daquele homem que devia um absurdo ao rei, e ele perdoa a dívida. É assim que você se encontra agora. Você carece do perdão das suas dívidas. E esse que vai perdoar sua dívida é aquele que envia o seu filho para pagar a dívida no seu lugar. Ele vai fazer assim. Você não vai ter o perdão dos seus pecados se Cristo não perdoar os seus pecados. Se Ele não morreu por você. Então, o seu problema não é que você não perdoa o seu pai, não é que você não perdoa o seu marido. O seu problema, você que não conhece a Cristo, o seu problema é mais complicado. Você ainda não recebeu o perdão de Deus. E aí é hora de você colocar o seu rosto no pó e clamar por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim.
porque o que eu devo eu não posso pagar. Então você conhecerá a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados agora e seja salvo. Para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez te damos graças por tua palavra e te pedimos humildemente, aplica aos nossos corações nessa noite a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus.